Oi, amigos e amigas, boa tarde. Estamos aqui, somos da chapa Tempo de Florescer UNB, número 83. Estamos aqui para apresentar um pouco a nossa chapa, para vocês terem as candidatas a reitores e reitora. Bom, a gente está com essa galera maravilhosa aqui, estou vendo que já tem gente assistindo, tá, gente, tem gente entrando, então sejam super bem-vindos para essa nossa primeira apresentação como chapa. Então eu vou começar perguntando, vou fazendo um bate-bola aqui com as professoras Fátima Souza e Elmira Simeão, que estão aqui conosco. Fátima Souza, candidata a reitora, e Elmira Simeão, a vice-reitora. Bom, gente, a gente tem 4 chapas inscritas para consulta à reitoria. Eu acho que a primeira pergunta que a gente se faz, assim, enfim, que as pessoas se fazem, estudantes, discentes, docentes, quem são essas pessoas, né? Quem são vocês? Qual é a história de vocês? Então, eu vou para essa bola para vocês falarem um pouco de vocês, porque eu acho que a primeira pergunta é, bom, quem somos? Então, assim, vamos começar pela professora Elmira. Fala um pouco da sua história, para a gente saber um pouco quem é você, para as pessoas conhecerem melhor as nossas candidatas. Boa tarde a todos, é uma alegria grande estar aqui hoje, bastante emocionada até iniciar essa campanha, esse debate, né, mostrando aqui os desafios da nossa Universidade de Brasília de hoje. Eu sou a professora Elmira Simeão, estou lotada na Faculdade de Ciência da Informação, unidade acadêmica que eu ajudei a instituir dentro da Universidade de Brasília. Criamos a Faculdade de Ciência da Informação num momento muito importante de expansão da universidade. E como professora e gestora, eu acompanhei o crescimento também, o avanço da nossa área dentro do contexto da Universidade de Brasília. Tive uma carreira jornalística muito comprometida com o tema social, fui repórter de rua, e tenho uma preocupação e um carinho muito grande pelo movimento extensionista da nossa Universidade de Brasília. No contexto da nossa unidade acadêmica, acompanhei com muita dedicação a discussão da criação do sistema de bibliotecas da nossa universidade, né, que já foi instituído, mas precisa ser mais valorizado, expandido. Acompanhei a institucionalidade, a criação do Arquivo Central, a quem eu tenho um carinho muito especial, uma equipe maravilhosa que trabalha lá no Arquivo Central, e estou aqui na torcida para ter a oportunidade de criar o sistema de museus da Universidade de Brasília, que vai ser uma experiência, um modelo de transformação e de transversalidade que a gente vai colocar à disposição da prática didática no contexto da Universidade de Brasília.
Então, é esse o meu lugar, é a área de informação, é da área de informação que eu faço a minha militância e com a qual eu me dedico e me identifico totalmente. Então, é isso. Espero contribuir para esse debate e, ao ver o cenário que você colocou, Janara, 4 chapas, que maravilha. Vamos ter a oportunidade de fazer um debate bastante produtivo, que enriquece e que nos anima nesse momento de pandemia. Estamos em isolamento, num momento de bastante angústia para todos, tendo que retomar as atividades de ensino ainda numa perspectiva indefinida, mas assim, vamos adiante e vamos aproveitar esse momento para discutir a Universidade de Brasília, dando a ela uma agenda realmente que a fortaleça. Então, a todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigada. Quero dizer para a professora Fátima e Elmira que é uma honra estar aqui com vocês. A Elmira eu conheço desde 1994, porque foi minha professora na Universidade Federal do Piauí, longo tempo atrás. E a professora Fátima eu conheço desde dos últimos 4 anos e venho acompanhando essa carreira brilhante dessa pessoa super especial. E agora eu queria que ela falasse um pouco sobre ela, quem é ela, para que as pessoas possam lhe conhecer melhor. A honra é minha, professora Janara. Coincidentemente, não sei, né? Somos nordestinas, mas os nomes aí, Souza, Duplo Souza. Estou muito feliz de estar aqui, feliz ainda de ter o nosso querido aluno, ex-aluno amado, Diego, fazendo aqui a tradução para todos nós, para que ninguém fique de fora. Bom, eu sou a professora Fátima Souza, sou paraibana, mas já estou em Brasília há mais de 40 anos, né? Eu vim para essa cidade com uma tarefa de implantar os agentes comunitários de saúde, como sempre, com um coletivo majoritariamente de mulheres enfermeiras, porque tive a honra de coordená-lo no meu estado, quando ele foi piloto para o país, né? Depois da experiência dos agentes comunitários, ainda no Ministério, porque fiquei por mais de 15 anos lá, nós desenhamos o programa de agentes comunitários de saúde, o programa de saúde da família, né? Mas sempre tive, Janara, um pé na academia e um pé no serviço, porque sempre compreendi, desde o momento que eu era estudante de enfermagem, eu sou enfermeira sanitarista, depois fiz residência em medicina preventiva e social, fiz meu mestrado em ciências sociais, de que a universidade foi feita para pensar e dar resposta às principais questões do nosso país. Dito isso, não me afastei da academia hora alguma, e sempre nesses, vamos dizer assim, nesses dois movimentos. E na academia em especial, eu tive a felicidade de contribuir com um conjunto de professoras e professores com a implantação da Faculdade de Ceilândia. Eu tenho dito, nas oportunidades que a vida me dá, de falar sobre essa experiência, que foi uma experiência singular. Eu aprendi, no mundo real, a construir currículos que respondessem às reais necessidades da população, à formação dos profissionais da saúde, para enfrentar essas dores da sociedade no campo da saúde. Depois eu voltei para o campo da Darcy Ribeiro, nesse meio caminho eu coordenei o Núcleo de Estudo em Saúde Pública, também um lugar de um patrimônio muito rico para os sanitaristas brasileiros, porque foi ali que nós, junto com tantos outros profissionais, né, do movimento da reforma sanitária brasileira, junto com o Eleutério Rodrigues Neto, desenhamos, né, o relatório do processo constituinte, portanto, os capítulos que de lá saíram para a Constituição Federal, né? Sou do Departamento de Saúde Coletiva, a quem tenho muito a honra de conviver com queridíssimos professores e professoras das três grandes áreas que estruturam o campo da saúde coletiva. E eles me delegaram, né, eu tive a honra de ser diretora da Faculdade de Ciências da Saúde por 4 anos. Então, você vê, eu tenho esse caminho, né, desse encontro entre os serviços e o processo de produção do conhecimento, mas entendendo que o processo de produção do conhecimento e dos saberes, eles têm que ter uma ressonância na prática, no mundo real. Então, essa sou eu confesso que tenho muita dificuldade de falar de mim, mas, assim, estou ali no Curriculates, né, a gente tem que registrar tudo que a gente faz, né, e é isso. Estou disposta aí a conversar com vocês e com os internautas.
Olha, minhas queridas, esse é um bate-papo, fiquem super à vontade. Aqui a gente está, enfim, entre amigos e amigas da nossa querida instituição. Eu quero só comentar que eu estou vendo as mensagens chegarem, a galera entrando. Gratidão de vocês estarem aqui para nos ouvir, tá? E aproveitar e também cumprimentar o Diego por esse maravilhoso trabalho de intérprete de Libras. E agora eu vou fazer mais uma pergunta, uma rodada de perguntas para vocês. Gente, a gente sabe que é um trabalho, uma grande responsabilidade estar à frente da reitoria da Universidade do Brasil, uma das maiores do país, enfim, super importante, uma universidade, enfim, que tem uma história linda e um peso importante para a nossa sociedade. E aí eu pergunto, professora Fátima, o que te motivou a concorrer? O que motivou você a estar aqui concorrendo à reitora da Universidade de Brasília? Olha, a história sempre nos convoca, né, para nos apresentar nos seus momentos mais difíceis. E o Brasil vive hoje um momento de muitas crises, né? Eu digo com muita tristeza, sabermos que a nossa geração, né, a minha em especial, nunca viveu uma crise dessa magnitude no campo da saúde pública. Eu digo que é uma crise que não tem precedência nos últimos 100 anos. E, adicionada a essa crise, nós temos uma crise política e social de tamanha gravidade, né? E um governo que não está dando conta de responder esses desafios. Não coordenou de forma federativa, não fez uma reunião de todos os poderes da sociedade civil para que a gente pudesse enfrentar essa crise sanitária. Então, uma mulher como nós, eu, Elmira, e um coletivo que a gente representa, não pode se furtar a esta luta. Então, nós estamos colocando à disposição, não só da Universidade de Brasília, mas da nossa sociedade, a nossa energia, a nossa capacidade de ajudar a pensar o Brasil nesse momento tão grave. E, por um lado. Por outro, essa crise, ela toma um assento muito forte na Universidade de Brasília, porque é ano após ano, né? Não só na perspectiva do desfinanciamento da educação, mas a edificação de um outro projeto de educação. Não é mais um projeto que o Darcy Anísio Teixeira criou para a nossa universidade, porque ele criou para ser a universidade que fosse capaz de enfrentar não só os principais problemas, mas dar resposta a esses problemas, ou essas questões, como ele gostava de dizer. Então, assim, me desafia muito estar em companhia de tantos, para que a gente possa, viu, Janara, professora Janara, tentar responder isso aqui, que Darcy nos provocou de dizer universidade para quê? Então, esses ataques que estão sendo feitos nos convoca a repensar o projeto original da nossa Universidade de Brasília. Ela nunca foi pequena, ela nasceu grande, ela nasceu para criar e pensar a criação de um novo tempo. Por isso que nós chegamos à conclusão que o nome da nossa chapa seria Tempos de Florescer, porque nós precisamos dar resposta a essas crises que estão aí, e dar um pulo, dar um salto. Esse salto tem que ser rumo aos processos civilizatórios da nossa sociedade brasileira, a um processo de humanidade, a um processo que acolha todos, e acolha todos, onde a gente veja que a Universidade de Brasília não foi criada para poucos, ele foi criado para todas as filhas e filhas do meu país. E se assim é verdade, a Universidade de Brasília está no espaço privilegiado, e aí eu grifo esse privilegiado, no espaço da geopolítica, onde aqui se encontra todos os poderes da República Federativa do meu país, onde aqui se encontra o mundo, representado pelas suas embaixadas, onde aqui se encontra quase todos, ou todos, né, se eu posso assim afirmar, os organismos da Organização das Nações Unidas, e encontra o nosso povo. Nós temos aqui uma síntese do povo brasileiro. E a UNB não pode ser menor do que ela nasceu para ser. Ela tem que ser grande. E, nesse sentido, me motiva muito a não apresentar uma chapa. Nos motiva enormemente a ser representante do coletivo de professores, a ser representante do coletivo de estudantes e de técnicos administrativos, para que possamos pensar juntos
e provocar a sociedade brasileira a dizer que a Universidade de Brasília é cada vez mais necessária. E nós não vamos fugir, nós não vamos desistir da nossa universidade. Essas são as motivações pelas quais nós estamos nessa travessia, estamos preparadas para fazer esse momento após a pandemia, apontando os rumos para o futuro e que a UNB nós queremos para o nosso país, para a nossa Brasília e para o mundo. Professora Fátima, é essa também a UNB que eu acredito, que eu quero. Vou agradecer agora super mensagens carinhosas que a gente está recebendo, enfim, cala fundo no nosso coração receber mensagens de apoio e carinho. E agora eu faço a mesma pergunta para a professora Elmira. Professora, por que se candidatar à vice-reitoria? Janara, porque eu ela acho me ama. Ah, também. Boa resposta. Brincadeira à parte. Publicamente. Até porque eu acho que a gente precisa desenvolver na universidade essa pedagogia do afeto e do amor. Então, sim, amo a professora Fátima, como amo a cada um dos colegas e colegas que compõem essa instituição, que tem essa fortaleza, né? Uma Universidade de Brasília que foi criada para criar. E, assim, por que eu fiquei motivada? Porque desde o início, conhecendo a professora Fátima Souza, como eu conheço, eu compreendi que não se tratava de um projeto de duas mulheres ou de uma reitora, mas um projeto de uma universidade. E é por isso que a gente pensou desde o início, desde o primeiro momento, que essa construção teria que ser um coletivo, um movimento que transformasse a universidade. Nós não somos uma universidade que forma apenas, nós transformamos e não vamos abrir mão desse protagonismo. A Universidade de Brasília é diferenciada, o seu projeto orientador nos diz isso. E eu acho que é o momento dessa retomada, um cenário de crises que às vezes nos desanima, nos torna sujeitos inseguros, mas nós não podemos elaborar esse medo, não podemos viver esse medo. A Universidade de Brasília foi construída para o enfrentamento, e é com essa coragem que eu me alimento todos os dias, quando eu encontro, e quando nas salas virtuais, os meus colegas que estão cada vez mais confiantes nessa transformação, quando eu escuto as palavras de carinho e incentivo esse movimento de construção coletiva. Então, a Universidade de Brasília precisa enfrentar esse momento, né, de crise sanitária com esse componente da informação e da saúde. Porque essa situação do Covid nos ensinou que não é só o problema de saúde, essa grande crise sanitária que afeta fortemente o componente econômico e toda uma discussão política, mas principalmente um contexto de desinformação, um contexto de apropriação de narrativas, que desconstrói a verdade, que distorce a realidade. E eu acho que a informação tem que estar aí firme para mostrar o que é realmente importante numa universidade que foi criada para ser um exemplo e uma referência no Brasil e no contexto internacional. Então, essa é uma construção de todos nós que amamos a Universidade de Brasília. É por isso que eu estou aqui. Eu também amo esse espaço, professora. Gente, eu sei que a professora Fátima começou a responder, mas eu tenho uma pergunta. Por que vocês escolheram uma outra para essa parceria? Alguém da saúde, outra pessoa da comunicação e da informação? Como surgiu esse casamento, como a professora bem coloca? Como é que surgiu isso? Vou deixar a professora Fátima me falar, depois Elmira, por favor, eu quero saber de vocês como esse casamento surgiu. E por quê? Mas antes de casar, a gente namorou, né, Elmira? Isso. Veja, quando eu era coordenadora do Núcleo de Estudo de Saúde Pública, eu descobri, Elmira, ainda era um departamento de informação, se chamava assim, né? Departamento de Informação. Isso. CID, Departamento de Ciência da Informação e Documentação. Eu estava ali na virada de concluir meu doutorado, né? E ela foi para a banca participar, mas eu queria muito que ela revisasse a minha tese, porque eu sabia do preciosismo, da elegância institucional que a professora Elmira tem, desse jeito afetuoso, carinhoso, como ela está falando, né? Ela pratica a pedagogia da amorosidade, e a gente se deu de pronto, né? Foi um amor, assim, à primeira vista. E ela revisou minha tese, né, como eu disse, foi para a banca, e a gente nunca mais se perdeu. E nesse meio do caminho, a gente tinha um desafio à época, que agora se reapresenta de outra forma,
que era fazer a inclusão digital dos agentes comunitários de saúde. E nós duas, né, mais em companhia de outros professores, tanto da saúde quanto da ciência da informação, nós elaboramos esse projeto e saímos Brasil afora. Começamos pelos municípios da região, do entorno, né, aqui do DF, e fomos, né, crescendo o Brasil em várias cidades do país, né, fazendo a formação dos agentes comunitários. Então, dessa parceria, nós criamos uma revista, Tempos, Acta em Saúde Coletiva, que ela foi quem formatou, quem acompanhou por muitos anos. Saiu também dessa parceria uma série de livros, uma coletânea de livros com o mesmo nome, Tempos, Acta em Saúde Coletiva. Fizemos várias parcerias, né, na Espanha, né, com a Universidade Complutense de Madrid, e nunca mais nos perdemos, né? Aí eu também saí para fora do país, fazer meu pós-doutorado no Canadá, Elmira também saiu, e agora na volta nos reencontramos para fazer um projeto, uma Rede Brasil, para discutir a questão da informação e da comunicação nessa situação da pandemia. E eu provoquei muito Elmira, eu imagino que ela, o coletivo a qual ela pertence, de dizer, Elmira, nós precisamos não perder esta guerra da informação e da comunicação. Precisamos refazer esse processo de comunicação extensiva, de massa, como nós aprendemos com Paulo Freire, ainda nos movimentos populares de saúde. Você topa? Vamos fazer isso? Nós não podemos perder para fake news. Nós temos que restabelecer a verdade da ciência. E nós temos que traduzir esse conhecimento dessa ciência para a população. Ela tem que se apropriar. E, de novo, referenciando Paulo Freire. Enquanto a população não tomar consciência sanitária, né, de como são os processos do cuidado de sua própria saúde, e mais do que isso, Janara, de como ela reivindica o seu direito, mas é um direito em que ela não possa abrir mão, o seu direito de cidadania, o direito de saber que o Estado tem que proteger a sua saúde. E, para minha felicidade, ela topou fazer parte, né, junto com o Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, dirigida pela professora Valéria Mendonça. Nós desenhamos esse projeto. E, no meio do caminho, o coletivo, como eu já falei, né, dos professores, estudantes e técnicos administrativos, nos fez essa provocação. Eu diria que nos convocou, e Elmira topou fazer essa aliança, né, depois desse longo namoro, né, de décadas e décadas. Né, e eu estou muito feliz que ela tenha aceito ser nossa representante nesse momento tão difícil do nosso país, porque eu acho que a amorosidade dela, o jeito que ela conduz a gestão pública, essa mulher que tem transparência em tudo que ela diz, muito assertiva, muito disposta, não é mulher de ponto e vírgula, é uma mulher que diz as coisas que ela acredita, luta pelo que ela acredita, capaz de juntar pessoas ao lado dela. Então, isso são pontos de conexões que eu e a professora Elmira encontramos, e eu tenho certeza que o grupo que está conosco também nos vem desse lugar, porque senão não nos colocaria, né, nessa condição de representá-los. Elmira, queremos ouvir de você também. Enfim, já está claro que o afeto é a base dessa união, mas eu também quero ouvir a sua versão. Professora Fátima sempre muito acolhedora, muito generosa. Olha, eu encontrei a professora Fátima nesse momento importante da vida dela, né, em que ela passava, né, a experiência, toda a experiência, a enorme experiência que ela tem na gestão pública, quando implantou o programa Saúde da Família e acompanhou essa instalação da expansão do programa em todo o Brasil com os agentes comunitários, e teve essa generosidade de transformar toda a experiência de gestão numa tese de doutorado. E eu acompanhei, para mim foi uma riqueza muito grande conhecer mais profundamente esse programa, né, que tem uma repercussão importantíssima no Brasil, e posteriormente participar, a convite dela e do grupo da saúde, da construção de um programa de formação dirigido aos agentes comunitários de saúde. Eu que me dedicava à área de informação numa perspectiva de inclusão social. E foi uma experiência muito importante, que eu gosto sempre de lembrar quando eu falo de extensão, e principalmente nesse momento do debate dentro da universidade, porque eu acho que a extensão talvez, no nosso tripé,
a maior fortaleza que a universidade tem, principalmente a Universidade de Brasília, com o modelo de projeto com o qual ela deve se comprometer. A extensão na Universidade de Brasília é uma força que movimenta e que engrandece a pesquisa. Então, desse encontro, dessa experiência, surgiram todo um conjunto de atividades. A professora Fátima citou algumas, né? Criamos uma revista, viabilizamos a publicação, conseguimos apoio para publicar livros, e realizamos um evento internacional que foi importantíssimo, trouxe profissionais da área de informação e saúde que militam e trabalham em vários países, não só na Espanha, em Cuba, enfim, especialistas brasileiros que comungaram conosco daquela experiência. Então, eu acho que esse componente da extensão integrado às atividades de pesquisa também cria vigor, dá vigor aos processos de ensino na universidade. Então, dessa experiência de inclusão digital, nós trouxemos especialistas de vários países, publicamos, inclusive, livros com modelos de formação para a inclusão digital, que foram publicados no Brasil e também com tradução para o espanhol, e foi uma iniciativa que deu um recorte para que nós continuássemos trabalhando modelos de formação e inclusão digital, com a colaboração do IBICT, expandindo esse modelo na Biblioteca Nacional de Brasília, com o professor Miranda, e acompanhando uma série de iniciativas que culminaram aí numa perspectiva mais local da universidade, na expansão de um projeto de formação de competências que a gente ainda precisa discutir e fortalecer dentro da universidade. E aí, mais uma vez, quando eu me dirigi como professora coordenadora da atividade, a professora Fátima me acolheu e os professores da área de saúde participaram desse projeto, que foi fantástico. Enfim, e é disso que a gente está falando, de acolhimento, de respeito pelo espaço do outro, mas também com a certeza de que a gente pode trabalhar junto, pode estabelecer vínculos, e é nessa perspectiva que a gente pensa o futuro da Universidade de Brasília, a partir de uma formação mais integral e principalmente mais humanista. É desse lugar que a gente vem. Ok, amizade, afeto, carinho, amor. Além de saúde, comunicação e informação, eu entendo que isso une vocês em diversas propostas, em diversos momentos, né? E agora, minhas queridas, primeiro agradecer, eu estou vendo muita gente comentando aqui, super agradecer outra vez a quem está entrando agora, que está vendo a gente falar, a quem está comentando e dando essas mensagens de carinho, super gratas. E fiquem à vontade para comentar, fazerem perguntas, a gente vai ter um último bloco de perguntas, então, quem quiser endereçar alguma questão, a chapa Florescer, Tempo de Florescer UNB 83, está aberta sempre para o diálogo. Então, assim, gente, eu ouvi da fala de vocês que vocês não querem a volta do passado, que a nossa instituição viveu, vocês estão satisfeitas com o presente, então eu gostaria de saber quais são as propostas, assim, o que efetivamente pode ser feito para que a gente tenha realmente uma UNB mais forte, enfim, mais inclusiva, porque eu entendi na fala das duas que isso é fundamental, mais dialógica, com políticas de comunicação que sejam mais justas. Então, eu queria ouvir das duas, vou começar pela Fátima, me falem dessas propostas, me deem essa materialidade para que as pessoas conheçam o que efetivamente pode ser mudado, o que pode florescer na UNB. Veja, quando nós estarmos a construir a nossa carta de compromisso, nós elencamos 6 grandes valores que são inegociáveis e que serão o que a gente chama o só ou sós, né, que vão ajudar esse tempo de florescer. Então, um deles que a gente não pode abrir mão é a questão da autonomia universitária. Já sabemos o ataque, né, que anos após ano, governos e esse MEC, mais recentemente, tem feito esse ataque frontal. E eu sempre repito, né, ter utilizado a Universidade Federal da Bahia, a Federal Fluminense, era quase que uma adjacência, ainda que essas duas sejam também potentes. Mas eles sabiam que a Universidade de Brasília está a 3 metros, né, então a cavalaria chegaria mais rápido, né. Então, nós não vamos poder abrir mão e não devemos abrir mão da nossa autonomia. Esse é um primeiro princípio. E ela expressa nas suas mais diferentes manifestações. Eu chamo atenção à autonomia financeira, nós não podemos abrir mão, patrimonial,
patrimônio de Brasília é nosso. O Darcy Ribeiro morreu dizendo que ele conseguiu fazer com que nós fôssemos, dizia isso em tom de brincadeira, bem verdade, que nós éramos os maiores latifundiários, né? Daí a extensão dos apartamentos, né? De toda essa área livre, aberta. Então, nós não vamos abrir mão desse patrimônio, nós não vamos deixar que ele seja privatizado. A Universidade de Brasília não está à venda. Nossa missão não é de lucro. Nós podemos fazer parceria público-privado, mas sem abrir mão das nossas relações e do nosso papel, que é ser uma universidade autônoma, aberta, livre, plural, e que respeite as cátedras, né, e o lugar de sala de cada um dos nossos colegas professores, e que respeite a condição do aluno de chegar ali, não só porque nós ampliamos, que é importante, a chegada dos nossos estudantes, mas, sobretudo, que eles consigam ficar, e ficar na universidade tomando para si o sentimento de pertencimento. Esta casa é minha. Então, esse é um valor que nós não vamos abrir mão. Repito, a autonomia nossa, mas nas suas diferentes expressões. Não vamos abrir mão, em momento algum, de uma gestão que seja democrática e humanizada. E essas duas experiências, né, que temos aqui em tela, a minha, delegado pelos meus colegas da Faculdade de Ciências da Saúde e da professora Elmira, faz com que a gente se reporte e diga, nós passamos por lá e não abrimos mão um só segundo de deixar a FS e a FCI de portas abertas. Não existia agendamento na nossa casa. Né? Nós chegávamos 7 horas da manhã e saía no horário que fosse necessário e que tivesse demanda da nossa comunidade. E uma gestão participativa não só na retórica, uma gestão participativa em que a gente compreendesse as demandas de cada departamento da nossa casa e nós fôssemos em comunhão, em conjunto, encontrarmos a alternativa para enfrentar esses problemas. Né? E eu tenho dito que os recursos financeiros da Faculdade de Ciências da Saúde, da época, tanto da matriz como das atividades específicas, eram recursos quase ínfimos, mas isso não deixou a gente amarrados, né? Ninguém se sentiu, como diz Elmira, com medo. Nós fomos em busca de parcerias que sustentassem a nossa gestão. Então, esse é um outro conceito. Nós não vamos abrir mão da sustentabilidade, de novo, né, nas suas mais diferentes expressões. Nós fomos atrás da parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, com o Conselho de Secretarias Estaduais de Saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, com o próprio Ministério da Saúde, que à época era muito aberto a esse tipo de diálogo, né? Então, nós trouxemos recursos consideráveis que pudéssemos enfrentar os problemas que a Faculdade de Ciências da Saúde enfrentou. Se nós fizemos lá, nós podemos fazer em maior amplitude no conjunto das outras unidades que compõem a nossa Universidade de Brasília. Nós não vamos abrir mão, em hipótese alguma, não vamos dar nenhum passo atrás na questão da inclusão social. E nós fomos, e temos muito orgulho de dizer isso, eu digo quando vou para nossas pesquisas internacionais, em especial no Canadá, onde eu fiz meu pós-doutoramento, de que a Universidade de Brasília foi a primeira a abrir portas para nossas negras e nossos negros. A cota foi mais do que acertada, mas nós precisamos ampliar essas cotas, ampliar para os índios, para os quilombolas, ampliar para a população trans, nós temos que ampliar para todos, filhos e filhas dos trabalhadores do nosso país, das escolas públicas, que precisa irem para a universidade, e a nossa universidade deve ficar de portas abertas. Esse é um valor que nós não vamos abrir mão. Também não vamos abrir mão, não só da expansão, não só da ampliação do acesso. Quando eu digo não só, não é para perder o valor, é para dizer que nós vamos criar ambiência, que é um projeto que nós estamos desenhando, chamado de Universidade Promotora de Saúde, para que esses, né, estudantes, técnicos administrativos e nós encontremos razões para o bem viver nesta coletividade. Nós não vamos abrir mão, em hipótese alguma, de fazer a integração entre os campos. Nós não criamos a Faculdade de Ceilândia para ser uma ilha, para ser uma apartação. Nós criamos para ela se constituir parte da nossa célula máxima, que é o campus Darcy Ribeiro. Então, não faz sentido que o Gama, que Planaltina, que Ceilândia, né, que me é muito caro, né, porque participei, já disse, não vou me repetir, se sinta numa espécie de abandono. Ela tem que pulsar a mesma veia originária do campus Darcy Ribeiro. E, para isso, para pulsar essa mesma veia originária, nós temos que esses vasos comunicantes se expressarem não só na informação e na comunicação, nem só na saúde, mas nós pensarmos de como aqueles estudantes possam, depois de formado, encontrar um mercado de trabalho.
parece que o problema não é mais com eles. Terminaram o diploma e a gente esquece. Nós temos que discutir a empregabilidade dos nossos estudantes. Eu via muito, como diretora, no ato de diplomação, as mães de dizer, professor, hoje o dia foi muito lindo, mas amanhã meu filho está desempregado. Então, a universidade não pode abrir mão de fazer essa discussão da reforma trabalhista, não pode abrir mão de fazer a discussão da reforma previdenciária, não pode abrir mão de fazer essa discussão da reforma política, não pode abrir mão de fazer essa discussão firme, forte, no que se refere a desigualdades sociais e essa questão da pobreza. De novo, a pobreza nas suas expressões mais tristes, nas dores da população. Essa gestão não vai abrir mão de discutir esses problemas. Nós vamos trazer à mesa os pensamentos plurais, os mais diversos, teremos condições e sabemos fazer isso, de ser uma reitoria que, de fato, preze pelo diálogo, preze pela capacidade de integração, preze pela capacidade de entender as diferenças, mas que tem posição, que tem lugar, que sabe o que quer fazer e que vai dar resposta à universidade para quê. Isso nós vamos nos desafiar dia após dia para não abrir mão do papel e da necessidade que a UNB tem no lugar de Brasília, da região, do Brasil e do mundo. Repito, faço questão de repetir, essa gestão do coletivo que está no nosso entorno veio e vai ficar na Universidade de Brasília, do lugar onde nós estamos, na nossa sala de aula, nas nossas pesquisas, na extensão, a serviço da inclusão social e trazer os filhos para dentro da nossa casa. Bom, então, assim, a professora Fátima acaba de apresentar para a gente as diretrizes, os princípios, os faróis que iluminam a nossa campanha, enfim, as nossas propostas, que foram autonomia, enfim, síntese, que foram autonomia universitária, democracia e humanização, inclusão social fundamental, ampliação do acesso e integração entre os campos. E agora, queria ouvir Delmira, e os nossos eixos? O que a gente pode destacar de importante? Não, aí tem mais, hein? Tem mais valores e princípios. Acho que a Elmira precisa falar da excelência universitária, Elmira. Tem que falar isso aí, ó. São muitos desafios. São muitos desafios. Não, mas ainda tem, desculpe, Elmira, mas ainda tem faróis que iluminam mais, porque o raio de sol é grande. Então, Elmira, eu vou pedir, não quero atrapalhar você não, viu, professora Janara? Mas eu acho que a professora Elmira precisa falar de uma coisa que também é muito caro para ela, que é a questão da excelência universitária. Nós queremos estar no primeiro lugar, não só do Brasil, da América Latina, né? A gente precisa desafiar, sair desses rankings tímidos, mas com humanização. E eu queria que a Elmira falasse disso. Eu sei que ela... Só um minutinho, professora Elmira. Um minutinho. Eu quero pedir desculpa por ter cortado, por ter mudado de assunto, quando a gente ainda estava avançando, e aproveitar essa tomada de palavra para dizer, gente, quer saber de tudo sobre as propostas, quer conhecer o nosso material para dialogar com a gente? Eu sei que está tudo muito novo, é a primeira vez que a gente se apresenta publicamente. Vai lá no nosso site, tempodeflorescerunb.com.br e nas nossas mídias sociais, @Templo de Florescer UNB. Vai lá que a gente tem um documento, que é a nossa carta, que está bem completa, está bonita, eu acho que vale a pena dar uma olhada, ok? Elmira, por favor, devolvendo a palavra. Então, depois dessa comunicação, que é muito importante essa integração, eu vou complementar, né, a professora Fátima reforçou aí alguns dos valores, os princípios, que nós já divulgamos, né, são as cartas, por meio de uma carta em que defendemos alguns valores que realmente não podemos negociar, entre eles a autonomia, a questão da democracia dentro e fora da universidade, principalmente esse desejo do humanismo e da valorização das pessoas. Agora, da minha área, bom, aí a gente tem que falar mesmo que a universidade precisa fortalecer o eixo da informação para alcançar essa excelência. Não vamos mais nos contentar com esses rankings tímidos, né? Vamos trabalhar o contexto da informação, valorizando a ação bibliotecária, isso está na minha agenda, a transformação da universidade num grande laboratório de integração da biblioteca com o espaço da sala de aula. Então, informação, comunicação e acesso ao conhecimento são
realmente é um dos principais eixos, eu não posso deixar de dizer que é um dos que, né, me toca a alma, e realmente, para promover e fortalecer essa agenda, a gente vai ter que também tomar para si a necessidade de transformar a universidade com o componente da arte e da cultura. Então, é essa a principal motivação que vai levar um fortalecimento necessário a esse momento tão difícil de crise que a gente vivencia. Então, valorizar a arte e a cultura e transformar a universidade em um grande momento, um grande palco de integração a partir da arte e da cultura. Acho que a gente está precisando desse componente. E, obviamente, que para trabalhar isso, né, o contexto da informação, a gente não vai poder deixar de jeito nenhum de pensar na nossa memória e no nosso patrimônio. Então, a Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de acompanhar e de coordenar um projeto que se chama Gestão da Memória, publicamos, inclusive, sobre isso, e é uma chamada a toda a comunidade acadêmica a fazer uma reflexão sobre a gestão da memória institucional e do quanto precisamos estar alertas em relação ao nosso patrimônio, em relação à nossa memória institucional, em relação à nossa memória científica. Então, ao fortalecer a área de informação, estaremos também fortalecendo essa memória institucional que para nós é tão cara e tão importante. Então, o eixo da informação, da comunicação, do acesso ao conhecimento se complementa também com o eixo de arte, cultura e educação. A educação sempre em primeiro lugar e comprometida com uma agenda muito mais humanista e que coloque mais empatia nas relações e que fortaleça o programa de formação dos nossos técnicos. Isso é fundamental, criar um programa que motive e que estimule e que coloque na agenda dos técnicos realmente uma formação que estimule a criação e um comprometimento mais intenso com as atividades acadêmicas de nossa instituição. Obviamente, né, todo esse trabalho não pode ser feito por um único grupo, por duas mulheres. Nós precisamos da inteligência coletiva, que é o componente principal da nossa instituição, e é desse componente que a gente está fazendo agora essa chamada. Excelente. Então, temos aí comunicação, informação, memória, como questões-chave. E eu queria fazer uma pergunta, assim, bom, eu sou da área de comunicação, fui aluna da Elmira no jornalismo, então não vou deixar de fazer uma pergunta de por que a comunicação é tão importante para vocês. Enfim, eu percebo que a comunicação e o diálogo está em vários momentos, enfim, por que ela é tão importante, assim, o que vocês podem falar dessa questão dialógica e comunicacional? Pode ir, professora Fátima. Porque nós estamos perdendo a narrativa, sobretudo entre os movimentos sociais, né? E na sociedade como um todo, né? Eu penso que é preciso ter humildade e reconhecer que a expansão de esse crescimento, vamos dizer, da anticiência, esse crescimento da mediocridade, esse crescimento da ignorância, né, do aplauso à ignorância, nos convoca, em especial na área da saúde, né, com esse encontro com a informação e comunicação, a disputarmos esse debate, a dizer que a sociedade tem um projeto que é um projeto civilizatório. Nós já avançamos muito. A nossa geração, e aí eu quero incluir a Elmira, embora eu seja um parzinho de ano a mais que ela, nós ganhamos muito, nós já fizemos várias conquistas, nós conquistamos a anistia, a geração que me antecedeu e outras enfrentaram o regime militar, a própria universidade foi vítima em vários momentos, quase foi interrompida, 64, 65, uma geração enfrentou o regime militar e disse aqui não, a nossa universidade será protegida. Então, assim, esse encontro faz com que compreendemos que nós estamos falando somente para a classe média e uma fala que eu diria cômoda, né? Uma fala em que se repete, e nós estamos perdendo o lugar da produção do conhecimento. E a produção do conhecimento tem suas sutilezas, mas também tem seus compromissos. E os compromissos, eu disse e repito aqui outra vez, se a universidade não colocar à mesa a superação desse ciclo da pobreza, desse ciclo da desigualdade, que essa pandemia traz à luz, né? Problemas estruturantes, como é que a Universidade de Brasília ainda não fez essa discussão séria dos terceirizados, por que ele é fruto disso,
ele é fruto da nossa ausência também, não é só nossa responsabilidade, mas também é de não ter enfrentado o debate da reforma administrativa. E aí, quando a gente está discutindo o salário dos professores, dos servidores públicos como um todo, estão congelados até dezembro, e ninguém diz nada. Quer dizer, em vez de ir para a rua brigar pela reforma tributária, em que tribute, né, as grandes riquezas, em que a gente faça uma discussão séria de que a riqueza do Brasil precisa ser melhor distribuída e dar mais a quem tem menos, retomarmos o princípio da equidade. Então, assim, nós precisamos conversar com o povo sobre isso. Nós precisamos traduzir essa informação das pesquisas que nós trazemos dentro da universidade de forma, inclusive, integrada, acabar com essas pequenas ilhas, ou pelo menos provocar os colegas de que o saber não pode ser monolítico, ele precisa ser um saber transversal, e que, de novo, né, se não for para superar as desigualdades e a miséria humana, ele fica pequeno, ele é diminuto. E as universidades como um todo, e a nossa em especial, aqui que estamos a tratar, não pode perder essa grandeza, não pode, eu não sei se esse é o melhor termo, mas assim, ele não pode ficar calado diante do desafio que tem de pensarmos a produção desse conhecimento para o serviço da sociedade, para o serviço da superação dessas desigualdades. Então, assim, se a comunicação também não tomar para si essa responsabilidade de fazer esse diálogo para todos, né, que as pessoas entendam, né, o que é que está se passando dentro da universidade, talvez a sociedade não entenda para que nascemos, para que existimos, né, para que estamos a viver dentro daquele espaço. Porque, de novo, nós vamos ficar uma ilha isolada. E eu dou um exemplo. Em plena crise, né, desse confronto com esse governo que está aí, com os ministros que antecederam, provavelmente teremos vários outros confrontos, nós fomos fazer uma exposição dos nossos trabalhos de extensão no Parque da Cidade. Eram poucas as pessoas que paravam para nos ver. E eu fiz depois uma avaliação, disse assim, se nós colocássemos uma barraquinha de coco, pelo menos as pessoas paravam para tomar algo de coco. Então, se a universidade não tomar para si, de que nós precisamos nos informar essa população, comunicar para essa população o que lá estamos fazendo, quais são as nossas tarefas, qual é a missão, que é a missão de formar trabalhadores, de formar profissionais que compreendam as questões que estamos a viver neste tempo contemporâneo, nesse momento, sem perder de vista, claro, as experiências do passado, mas o presente nos pede para pensar o futuro. E, nesse sentido, a informação e a comunicação, ao meu juízo de valor, é central, porque, senão, de novo, nós vamos perder a narrativa e a gente sabe o desfecho. O desfecho são os governos que a gente tem, né, que banaliza a morte, que não tem apatia pelo sofrimento do povo, que não tem esse sentimento, que faz de conta que é mais um na estatística que está morrendo, não é mais um. Nós estamos perdendo, nesse momento que nós estamos falando, na virada de 24 horas, mais de 1.500 pessoas. Nós vamos caminhando para uma curva de mais de 100 e poucos mil pessoas que morrem, mas assim, não é mais um na estatística. Tem nome e sobrenome, tem família, tem convivência, tem afetos, tem amor. E a Universidade de Brasília não pode ficar à parte dessa discussão. A gente não pode ficar respondendo, e é importante que faça nesse momento, um plano de contingência pontual. Nós tínhamos que fazer pontual para a travessia, mas nós temos que pensar depois da pandemia. Quem somos nós? Que novo futuro é esse? Né? Que novo tempo é esse? Que renovação é essa? Como que a gente precisa se reinventar? E, de novo, eu vejo que a comunicação e a informação ela é central para fazer esse diálogo com a sociedade. Professora Fátima, a senhora tem, enfim, concordo com a senhora e digo, as pessoas estão morrendo nesse momento. E a gente pode estar achar longe, talvez um ou outro, acho que essas pessoas estão longe, mas essas pessoas estão também na nossa comunidade UNB, estão morrendo, estão sofrendo, está difícil para nós, assim, eu posso dizer, baseado em mim, mas também nas pessoas com quem eu lido, os meus alunos, meus colegas, enfim, a onda de sofrimento, de doença, de morte, tem nos castigado. Professora Elmira, quer falar dessa importância da comunicação e do diálogo? Então, acho que como a professora colocou aí, a comunicação ela está na organicidade da nossa universidade, e é por isso que a gente precisa sempre fortalecer pela tecnologia
e também pela a necessidade desse afeto e da proximidade, o respeito por pessoas, a necessidade de fortalecer os processos comunicacionais. Então, assim, a comunicação hoje, ela vem como um componente imprescindível nesse momento em que somos desafiados para uma tarefa realmente muito grande. Mas a gente não pode ser menor do que esse desafio, e é por isso que é importante ter no eixo central essa comunhão de ideias, a inteligência coletiva que vai deixar de lado as velhas conversas, as velhas narrativas, que não vão mais responder a esse momento que estamos vivendo agora. Então, é preciso considerar a necessidade do diálogo, um componente tecnológico que integre a nossa inteligência para que a gente possa responder com muita precisão, respondendo, né, a essas questões tão desafiadoras, mas com a característica que nós temos em termos de criatividade e protagonismo do contexto da Universidade de Brasília. Então, é com essa perspectiva de comunhão de ideias que a gente quer realmente construir um eixo de tecnologia, de informação e comunicação que fortaleça e que, num primeiro momento, também traga para a comunidade uma universidade que seja promotora de saúde, que crie uma ambiência saudável em todos os sentidos, inclusive nas narrativas e no crescimento das aproximações e da comunicação. Então, é importantíssimo que a gente esteja integrando o eixo da comunicação, né, o eixo da tecnologia, com o fortalecimento dessa universidade, que vai proporcionar uma ambiência saudável, uma ambiência que vai garantir a permanência desse diálogo, deixando de lado as velhas conversas. Eu fiz uma pausa para a gente falar de comunicação, né? Mas vou voltar. Eu perguntei dos nossos eixos. A Elmira tocou aí no ponto, então já começo provocando. Enfim, quais os outros eixos dessa campanha? Quais os outros eixos que vocês propõem? Então, permita, professora Fátima, eu começar. Claro. Não, é porque o eixo da comunicação me provoca também para fazer essa reflexão do patrimônio e da memória. É uma agenda que me é muito cara, né? Nós fizemos um trabalho importantíssimo que envolveu essa inteligência coletiva que eu comentei agora há pouco. Nós acionamos com a Faculdade de Comunicação, com a SECOM, com outras unidades acadêmicas, junto com a Faculdade de Ciência da Informação, uma discussão que agregou também vários especialistas para discutir a gestão da memória, esse componente de constituição que deve ser um projeto político, institucional, de valorização de uma trajetória que não pode ser esquecida. Então, quando a gente se reconhece, quando garante a permanência dessa história, seja no patrimônio material ou imaterial, a gente sempre se reconhece e sempre está mais fortalecido a vivenciar esses desafios. Então, acho que esse eixo do patrimônio da memória muito importante de ser destacado, né? A empatia do conjunto dos eixos, a empatia na gestão de pessoas está em primeiro lugar, viu? Eu quero dizer que sem empatia, sem a garantia desse diálogo, dessa comunicação também afetuosa, a gente não cresce, não mantém as pessoas felizes, motivadas a empreender na sua ambiência de trabalho. Então, há toda uma conexão entre comunicação, informação, a saúde na sua ambiência de trabalho, a valorização da promoção da pessoa, né, da ambiência com qualidade de vida. Então, todas essas discussões estão vinculadas nos 10 eixos que nós estamos defendendo. E, claro, se a gente está falando de comunhão de ideias, a gente está falando também de transparência e de orçamento participativo. Então, esse grupo defende uma consciência coletiva em relação ao uso e à gerência de recursos, a aplicação correta dos recursos numa perspectiva de valorização desse eixo, da missão institucional, e é para isso que a gente vai trabalhar, para que essa transparência e essa gestão seja efetivamente participativa, com governança e com diálogo entre os 3 segmentos, mantendo sempre firme o comprometimento com a nossa sociedade, né? Então, os movimentos sociais precisam ser respeitados, a universidade precisa manter firme a sua agenda, garantindo as ações afirmativas, a assistência estudantil, a manutenção de toda essa política que a universidade construiu ao longo dos anos. Sempre fomos protagonistas e não podemos abrir mão de continuar sempre promovendo a criatividade e a solução criativa para as questões do Brasil. Então, a universidade precisa retomar essa pauta e também não vamos abrir mão desse protagonismo. Para isso, precisamos motivar as pessoas e fortalecer a inteligência coletiva que somos capazes de acionar.
Se a professora Fátima quer complementar? Claro que eu Por favor, quero. professora. Bom, é importante dizer que são 10 eixos, né? E que São são 10. eixos que nós retomamos, né, a integralidade entre eles, né? Então, eu aproveito para convidar, né, os que estão nos assistindo, eu espero que eles também reproduzam em suas redes sociais, né? Lembrando que a campanha vai ser toda, né, pelas virtuais, né, pelas mídias sociais, inclusive o voto, né, o dia do voto. Então, são 10, eu vou repassar aqui para todo mundo ficar, né, com a ideia, né? E se puder contribuir, vai estar lá num documento para consulta pública, está no nosso site. Depois a professora Janara, né, que coordena essa área, vai estar dando umas pistas de como fazer os acessos. Mas, ó, primeiro não é, assim, não é porque só o mais importante, é porque nos é muito caríssimo em que discutimos a questão da empatia na gestão de pessoas. E eu vi isso na gestão da Faculdade de Ciências da Saúde, o Mira também viu, mas nessas rodas de diálogo que a gente tem feito, ultimamente, a gente tem visto quantas pessoas estão fora de funções, as pessoas não estão felizes, estão de estima baixa, né? Elas não se sentem valorizadas nos seus processos formativos, não se sentem valorizadas na sua progressão funcional, não se sentem valorizadas no comando, né, das linhas decisórias da casa, e não sentem acolhidas, né? Não sentem que é uma gestão cada vez mais afetuosa, humanizada. Então, marcamos esse lugar, o primeiro eixo, abrimos o capítulo da nossa carta de princípio, dizendo que uma administração humanizada, ela coloca as pessoas em primeiro lugar. Segundo, para fazer isso, nós temos que ter uma universidade promotora de saúde. E aí nós temos um relatório da nossa gestão que eu recomendo que faça uma leitura, mas tem várias coisas que me encantaram, me motivaram a fazer, que é ter um espaço que nós chamamos de Cora Coralina, onde as pessoas se encontravam para produzir seu alimento, mas o alimento no sentido de estar junto das pessoas, né, trocando cultura, saberes, né, um espaço de encontro. Nós precisamos fazer isso em toda a Universidade de Brasília, né? Nós fizemos rendário para os terceirizados, em especial o pessoal da limpeza. Ali, no intervalo do almoço, eu ia muito, né? Às vezes, fazia alguns lanches com eles. Era um momento de parada para a gente pensar o dia, conversar sobre o dia, conversar sobre as suas famílias. Você imagina a gente fazer isso em toda a Universidade de Brasília, né? E valorizar as práticas alternativas na área da saúde, fazer esporte. A gente criou uma academia do lado, que as pessoas acordam muito cedo, não tem tempo de ir para a academia. Do lado tem uma academia, né? E eu brincava com eles assim, eu preciso também vir mais cedo para fazer academia com vocês. Então, assim, imagine isso em todos os recantos, inclusive nos campos avançados, né? A questão da informação e comunicação, a Elmira já explicou bem, é o terceiro eixo nosso, o quarto eixo, a cultura, a arte, cultura e a educação para a inclusão social. E aí, assim, eu digo isso com muita tranquilidade, eu sou filha de uma classe trabalhadora, meu pai ajudou a construir essa cidade, minha mãe era uma mulher que era uma empregada doméstica, por isso eu sei qual é a superação, como a gente supera esse ciclo de pobreza e desigualdade, por que eu falo tanto? Primeiro, você não pode trair sua classe, do lugar onde você estiver, né? E ela me dizia, às vezes, com muita sabedoria, minha filha, você pode subir o maior degrau do mundo, não esqueça o primeiro patamar, de onde você saiu. Não só pela sua lição, é pelo compromisso que nós temos com a sociedade. Então, veja, a arte, cultura e educação são os elementos, as estratégias, a estrutura de construir uma sociedade civilizatória. E não tem um lugar mais importante, e simbólico, e de sua missão, diga-se de passagem, do que a universidade. É lá onde a gente preserva a memória, a gente constitui, onde a gente encontra as pessoas, onde a gente convive, revive, porque a gente traz os professores que foram aposentados, os técnicos administrativos, os ex-alunos que graduam, depois voltam a fazer seu mestrado, doutorado, ou mesmo vira professor. Aqui mesmo tem um encontro de geração, né? Então, não vamos abrir mão da cultura como um processo de inclusão social. E, de novo, eu faço outro parênteses. Quando eu morava na casa universitária, né, que a gente só tinha direito a 3 refeições, todo dia eu dizia assim, eu quero que mais filhas dos trabalhadores venham passar o que eu estou passando. Não estou passando nada demais. 3 refeições é o suficiente para que a gente possa enfrentar a nossa formação como cidadão, a nossa formação política, a nossa formação de também entender e sentir, não é a dor do outro, mas estar em empatia junto com o outro. Então, veja, o fortalecimento do multicampo, já falamos, é o nosso 5º eixo, né? Não tem apartação,
não tem separação, nós somos filhos da mesma matriz, transparência e orçamento participativo. Nós aprendemos desde muito cedo, em várias prefeituras por esse país afora, a entender que quando nós temos limite orçamentário, ele não é o único motivo de paralisar uma gestão pública. Você tem que discutir com as pessoas quais são as necessidades delas e transformar isso numa ação virtuosa, num ciclo virtuoso. Eu vivi isso na cidade de São Paulo, a maior cidade, numa prefeitura, que nós tínhamos pouco recurso financeiro e de outras ordens, mas nós nos reinventamos, nós discutimos com a população, e a população sentia pertencendo, e ela sentia, mais do que pertencendo, ela fazia parte dessa gestão, e ela defendia por isso, e ela achava que era importante defender e ir para a porta da Câmara Legislativa, brigar por mais orçamento, porque ela estava brigando para a sua comunidade, ela não estava brigando para a prefeitura, no sentido lato, distante, esquisito. Ela estava junto com a gente, brigando, porque ela sabia que era dela, e lhe pertencia. Então, nós não podemos abrir mão desse orçamento participativo, primeiro, pela transparência, segundo, pela prioridade, e depois, pelo zelo de quem vai fazer o que eles mesmos decidiram fazer. O sétimo é a questão da sustentabilidade e ação global. E eu demarco um conceito que nos é também muito precioso na questão da sustentabilidade, e vocês sabem, ecológica, ambiental, né, diferentes naturezas, mas tem uma questão que nós não podemos abrir mão, que é a sustentabilidade civilizatória. Nós não podemos dar um passo atrás. E esse momento remoto, nós, infelizmente, estamos deixando muitos meninos e meninas fora desse processo formativo. Nós temos que ter coragem de nos reinventarmos nessa perspectiva de qual é o novo jeito de fazer aula, né? Qual é o novo jeito de imprimirmos as metodologias ativas, pedagógicas, didáticas, diante dessas tecnologias. Não estou dizendo não às tecnologias, estou dizendo os seus limites, e a gente ter coragem de falar dos seus limites. E falar dos seus limites é dizer que temos dificuldades de dar aula, principalmente das ciências sociais e humanas, e mesmo vou demarcar o curso da farmácia, como é que você consegue fazer experimentos laboratoriais via as tecnologias? Elas podem mediar e, de fato, ajuda, mas não pode ser um fim em si mesmo. Não vamos abrir mão do ensino presencial, pois é que nos toca, é que nos dá essa relação face a face, é que vibra, né, a sala de aula, mas também não pode ser uma sala de aula qualquer. Nós precisamos fazer uma inversão de valor, que eu chamo de sala invertida. Eu fiz isso na Faculdade de Ciências da Saúde. Quando nós implantamos, por exemplo, um terreno que a prefeitura dizia que não era nosso, nós ocupamos. Eu era a primeira revolucionária entre os alunos e os técnicos. E nós ocupamos para bem servir. E lá nós fizemos uma horta comunitária que os alunos da nutrição e os colegas professores tomaram de conta daquele terreno. Que maravilha. E de lá, os técnicos, né, os terceirizados da limpeza, da segurança, se alimentavam. E nós mesmos, quantas vezes a gente ia lá e tirava os produtos que nós plantamos? Depois, os estudantes da farmácia viram que tinha sentido para a prática pedagógica e formativa deles, porque eles plantaram uma série de ervas medicinais em que eles faziam manipulação na farmácia escola. Daqui a pouco, nós, os sanitaristas, amanhã, por exemplo, o nosso aluno João Armando vai fazer defesa de uma dissertação cuja tese dele, cujo tema dele é a discussão das práticas integrativas e complementares. Uma agenda que é uma agenda que não tem ainda relevância, mas que nós vamos dar relevância porque ele é importante, principalmente nesse momento de envelhecimento que deve ser saudável, vibrante e alegre, né? Então, nós também não podemos abrir mão de uma ciência que seja inovadora e a tecnologia seja para se colocar a serviço do bem-estar. E não uma tecnologia para emburrecer as pessoas. E não uma tecnologia para engordar o mercado. E não uma tecnologia que seja para afastar as pessoas. A tecnologia tem lugar que seja para aproximar as pessoas, para quebrar esse muro, né, da separação entre os humanos. Afora isso, ela perde sentido. Então, por isso nós estamos discutindo esse eixo, né? A preservação e memória do patrimônio, eu já falei no início da nossa fala, e Elmira reforça enormemente, eu subscrevo tudo que ela diz, claro, né? Porque ela representa esse grupo, né? E a gente não pode errar, né, Elmira?
E o último eixo, que não é o último em sentido de importância, né, só na ordem de apresentação, são as relações internacionais, né? O Brasil não pode viver construir muros, né? Nós temos aqui criar pontes para a passagem de todos, né? Para encontros interculturais, né? Para a diversidade dos saberes, né? E uma coisa que é muito importante nesse momento dos governos que têm ódio, que prima pelo ódio, nós discutimos a questão da cultura de paz e não violência. E a violências as mais perversas possíveis, né? A violência em si só já é perversa, é a redundância que eu estou dizendo. Mas essa violência estrutural, essa violência de assédio moral no processo de trabalho, de querer diminuir o outro, essa violência de competição, essa violência de querer que os artigos sejam maiores do que a necessidade do povo, que os papers tomem lugar por vaidade de academia. Não, os textos, eles tomam lugar se for para ajudar o povo a viver bem. Se não for, ele é mais um paper, muitos vão ler. É bem verdade, leem, porque são classificados na capa, sendo pequeno, não sei o quê, mas pura vaidade, se não tomar sentido na vida cotidiana da nossa gente. Então, e o que, assim, faz transversal os 10 eixos é o que nós chamamos de uma ciência cidadã, pelas razões que nós já mencionamos. Se nós não traduzirmos para o povo do que o nosso salário, de todos os investimentos, do tributo, né, dos impostos que eles pagam, numa via mais perversa que a via do consumo, está sendo bem utilizado porque reverte para o seu bem-estar. E por isso o Estado tem que estar absolutamente presente, cada vez mais presente. E demarco aqui para vocês, se nós não tivéssemos o SUS, que é uma conquista histórica da minha geração, da geração que nos antecedeu, e que deve ser um patrimônio a ser cuidado por essa geração que tem, estar para a democracia. Porque não foi à toa que nós cunhamos, aqui na Universidade de Brasília, naquele centro no ginásio, quando realizamos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós dissemos, saúde é democracia. Democracia é saúde. Isso não era um trocadilho. Por isso, o nosso projeto na saúde ainda é inconcluso. A reforma sanitária está por vir. E a Universidade de Brasília não pode fazer de conta que isso não é tarefa dela. Excelente, professora. Quero saber se a professora Elmira quer também falar sobre os eixos, enfim, tem algo, seguramente tem, né? Compartilha com a gente o que você tem para complementar a ideia dos eixos. Então, eu acho que nesse momento a professora Fátima já sintetizou, né, esse marco com o qual nós vamos construir esse processo. Eu acho que o principal destaque que eu posso dar nesse momento é a necessidade dessa comunicação durante toda a campanha, com você, servidor técnico, com você, docente, com você, aluno. Visite o nosso site, contribua, fale, opine, diga qual é a sua preocupação, dê sugestões para que a gente possa construir esse programa de forma coletiva, efetivamente. Então, eu acho que nesse momento de debate, o mais importante é ter a participação e a comunhão de ideias. E esperamos, né, construir ao longo da campanha a possibilidade de dialogar com vocês sobre cada um dos eixos, mostrar um pouco da nossa experiência e das nossas convicções, demonstrar que é possível, sim, construir a democracia na Universidade de Brasília sem ter medo, sem elaborar qualquer tipo de medo, e promover uma universidade saudável, que se transforme, que se renove. Então, acho que essa contribuição é importantíssima, por isso convido a todos vocês que participem desse debate, que nos ajudem, que nos enriqueçam, porque nós vamos fazer essa jornada com vocês. Queremos que toda a universidade comungue conosco nesse momento em que precisamos florescer e mostrar mais criatividade e um compromisso com a gestão e com a empatia. Então, acho que esse momento é de comunhão de ideias, e é para isso que a gente está convidando a todos vocês. Olha, gente, eu vou aproveitar que a professora Elmira, a professora Fátima jogaram a bola para dizer que, se você quiser discutir esses eixos com a gente, se você quiser acreditar que tem mais outras coisas importantes, manda e-mail para a gente, Tempo de Florescer,
unb@gmail.com, vai no nosso site, tempodeflorescerunb.com.br, e eu vou fazer um convite. A gente quer te ouvir de verdade. A gente está fazendo uma consulta, a gente lançou agora, enfim, está no nosso site, nas nossas mídias digitais, a gente está fazendo uma consulta para saber o que você acha de mais importante nesse programa que a gente está apresentando, o que você quer acrescentar. A gente realmente quer ouvir, quer dialogar. A consulta vai ficar 7 dias no ar, vai lá, preenche. Bom, eu vou... Aliás, só um detalhe, não dura nem 5 minutos responder a consulta. Então, faz isso para a gente debater, para a gente dialogar mais. E, bom, eu não quero mais tomar mais tempo dos nossos maravilhosos amigos e amigas que têm mandado mensagens lindas agora para a gente. Eu fico só vendo aqui, super feliz. Então, assim, eu vou pedir para a professora Fátima e para a professora Elmira fazer os seus encaminhamentos finais, assim, deixa uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, para as pessoas que vão ouvir, porque a nossa live vai ficar gravada, vai ficar nas nossas mídias sociais, deixa uma mensagem final, a gente quer saber, pode ser, vamos começar pela Elmira? Então, minha mensagem é só de esperança, né, e de que a gente possa fazer essa travessia, né, como eu costumo chamar, com todos vocês ao nosso lado, né, divulgando as nossas preocupações, mas a partir também da convicção dos nossos princípios e valores, e construindo esse projeto unidos. Então, queremos unir a Universidade de Brasília nessa perspectiva, com o fundamento de uma inteligência coletiva que seja capaz de transformar a nossa universidade e trazê-la, colocá-la novamente como uma universidade que é protagonista no seu tempo. Professora Fátima. Faço minhas palavras dela. Bom, eu quero só fazer um acréscimo, me permita, professora Elmira. Pois não. Eu aprendi muito cedo com o nosso Paulo Freire, quando ele dizia assim, e na época nós estávamos na saúde, ele na educação, em São Paulo, e eu via muito ele, passava nas escolas, na educação, que a gente ia no mesmo carro, né? E eu via muito ele anotando as coisinhas no caderninho dele, não sei o quê, papapá, e não falava nada, ficava ouvindo as demandas das escolas. Numa das voltas, eu tomei coragem e falei assim, mas professor, por que o senhor só anota, não diz nada, esse povo cheirando uma série de demandas? Aí ele disse, porque eu não quero traduzir o medo. Se nós traduzirmos medo, nós perdemos um conceito precioso, que é o conceito de esperança. Mas não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, de abrir a janela do futuro e de ter coragem de ir à rua, chuva ou faça sol. E se tiver trovoada, escuta o barulho e vá para a rua. Porque a surpresa está exatamente no que é novo, no que precisa ser criado e recriado. Então, a mensagem, se você está me pedindo para fazer isso, é dizer assim, pense como Paulo Freire, pense como Anísio Teixeira, pense como Darcy Ribeiro, mas pense, sobretudo, na responsabilidade e no patrimônio que eles nos deixou. E a geração que me antecedeu fez sua parte. A minha geração vem fazendo a nossa parte. Mas vocês, jovens estudantes, caros colegas professores que acabaram de entrar na Universidade de Brasília, e os técnicos administrativos, vocês têm condições de, junto conosco, fazer não só florescer, mas cultivar essa grande obra dos que nos antecederam. E eu estarei junto com vocês, dando o que eu tenho, o que a sociedade me deu, que é a minha força de trabalho, e sem arrogância, a inteligência que foi construída pela minha sociedade, e pelo lugar que nela resolvi ocupar, e que desse lugar nunca sairei, até os últimos batimentos do meu coração. Obrigada, sou super grata às duas. Foi uma live intensa, uma primeira apresentação pública super intensa. Antes de encerrar, eu quero fazer um convitinho, alguns convitinhos. Daqui a pouco, às 19h, a gente vai ter uma live que vai ser transmitida na nossa página do Facebook, Tempo de Florescer UNB. A live vai ser sobre arquivologia e a pesquisa no contexto universitário, com a moderação da professora Elmira Simeão.
E como convidadas, Natasha Bueno, Ana Luísa Risse e a professora Kátia Mello. Também quero convidar vocês para amanhã a gente vai ter uma live muito especial para apresentar a nossa equipe. Enfim, somos um grupo, temos a professora Fátima, a professora Mira nos representando, mas a gente é um grupo de gente muito bacana, legal, enfim, né? E um grupo grande, amanhã a gente vai se apresentar, está nas nossas mídias sociais, é o card, vai ser às 5 da tarde a nossa live amanhã, ok? Então, todos e todas convidadas para conhecer um pouco essa equipe aqui que está junta, pensando na construção da UNB que queremos. Eu encerro por aqui, agradeço muito as mensagens de carinho, a audiência, vai ficar gravado, quem perdeu um pedaço, quem não pôde vir, vai ficar tudo nas nossas páginas, ok? Gratidão a todos, e por aqui eu encerro a nossa live de apresentação. Gratidão, professora Fátima e Elmira. Obrigada. Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Muito carinho. Bom lhe ver, Diego. Estava com saudade. Obrigado, professora. Boa sorte aí para as duas na candidatura à reitoria. Beijos, querido. Tchau, tchau.